Percentual de desempregados na Alemanha se mantém no mesmo patamar e tivemos a reoneração dos combustíveis aqui no Brasil. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Valorama 10 Minutos de Economia. Hoje, dia 1º de março de 2023, quarta-feira. Meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista em investimentos aqui na casa e vamos dar início a trazendo a você os destaques de tudo que está movimentando os mercados aqui no Brasil e no mundo, tá? Vamos lá então. Eu pediria só por gentileza para compartilhar a tela. Vamos lá, vamos dar um rápido giro no mundo, como nós gostamos de fazer todas as manhãs. Bom, sem maiores destaques, Europa no campo positivo, sem grandes altas, sem grandes baixas até o momento. Ásia também, vamos falar um pouquinho de China, que reportou alguns dados. Temos algumas informações bem interessantes sobre os asiáticos hoje. Quanto ao índice do manômetro, o mundo está um pouco menos otimista, está em 56, estava em patamares bem mais atraentes nos últimos dias. O DXY, o dólar a nível global, caindo 0,5%, o que é positivo para nós aqui no Brasil e os emergentes. E o VIX está subindo 0,34%, sem causar grandes medos, ou melhor, sem grandes surpresas para o mercado como um todo. Pois bem, só vou fechar as abinhas aqui porque hoje tem bastante informação. Quanto ao calendário econômico, então, vamos dar início aqui de ordem cronológica. Nós vamos começar já de ontem. Na data de ontem, nós tivemos a divulgação na China de alguns indicadores, né, relatando sobre a situação da atividade industrial, atividade econômica. O PMI, que foram divulgados dois, inclusive, um da manufatura e esse outro, na verdade, os dois da manufatura, e os dois vieram de forma positiva, acima de 50. Quando vem acima de 50, significa uma expansão econômica, o que é bom para a economia. E aqui ambos estavam com a previsão inicial de virem na casa de 50 e vieram acima de 50. Inclusive, se nós virmos aqui, tem algumas informações sobre a China que eu acho bastante relevante ser trazida, que é sobre algumas perspectivas aqui que não são, digamos assim, divulgadas à mídia convencional, mas que aqui você vai ter acesso com certeza. Olha só, houve sim a China vem dando alguns sinais de melhora. Algumas coisas vêm acontecendo com a China. A China sempre é uma incógnita. E aqui nós vemos que teve uma injeção maciça de dinheiro na economia. Então aqui é a criação de crédito que nós vimos, o tanto quanto que foi criado nos últimos dias, nas últimas semanas, e foi um valor bastante expressivo. Então, nós vimos que a economia da China vem sendo reaquecida, mas por incentivos governamentais, injeção de dinheiro na veia, ou seja, injeção de dinheiro na economia de forma direta. E aqui um outro analista também fez uma análise comparando de que ah, o sentimento de bullish, no caso, o sentimento do bull, que é do touro, que significa de compra no mercado, movimento de alta, está gerando digamos, as narrativas da reabertura da China, devido a esse fator da reabertura, por causa do Covid, dos lockdowns que estavam acontecendo por lá. Então, aqui fazendo uma análise, né, que, ok, o preço do petróleo, todas as commodities deveriam de ter uma subir maior, ou seja, os seus preços deveriam estar muito mais acima do que estão hoje praticados. Então, segundo a observação dele, não tem impulso do crescimento na economia global vindo da China até o momento. Então, é relatado nesse gráfico aqui a situação do nível das commodities. Então, nós vemos que, apesar da situação na China estar se normalizando, nós não sentimos ainda um crescimento real dentro desse contexto. Então, eu acho que principalmente aqui no caso que nós falamos do preço do petróleo, algo que nós mostramos aqui já quase todos os dias. Então, o preço do petróleo, apesar da reabertura da China, não está tendo o seu devido espaço, poderia estar crescendo mais. Então, é um sinal de alerta, principalmente dentro desse contexto. Outros commodities também não estão tão bem, diríamos assim, mas aqui esse destaque é para o preço do petróleo. Se tem maior demanda por petróleo, quer dizer por gasolina, etc., quer dizer que a economia está aquecendo, está subindo. Não é o que vem acontecendo no momento. E também algumas informações divulgadas hoje pelo Danske Bank, relativa à situação lá na China também. Fica o nosso convite a quem quiser checar, está no website da instituição.
Então, que mostra alguns sinais também de que a economia vem melhorando por lá, mas vem melhorando de maneira um pouco mais devagar. Perdão. Não vem tão acelerada tanto quanto se esperava num início. Então, tem alguns indicadores aí que demonstram crescimento. Inclusive, tem outro dado que logo no início desse relatório, que mostra a inflação da China, que está na casa de 1,2%. Né? Então, vamos só apenas a título de informação, vamos ficar de olho com o que vai acontecer por lá. Pois bem, saindo da China, vamos então para a Alemanha. Alemanha tivemos a divulgação do percentual de desempregados, data de hoje aqui, vamos ali em cima, ficou na casa de 5,5%, já é o sexto consecutivo mês que o desemprego se mantém nessa casa. Quanto à questão da mudança do desemprego, houve um leve aumento de 2 mil, o que não é muito positivo, mas sem causar grandes alvoroços, sem grandes surpresas. Então, o mercado de trabalho na Alemanha, que é uma das principais economias europeias, mantém-se estabilizado. Também tivemos o PMI, que, como divulgamos a China, também na Europa, cada país possui, no mundo, diga-se de passagem, esse indicador que mede a atividade industrial e veio dentro do esperado, levemente abaixo do esperado, diríamos assim, sem grandes surpresas, ainda mostrando que a economia alemã, ou melhor, a indústria alemã não está totalmente recuperada dos impactos energéticos e vem se arrastando nesses patamares desde julho do ano passado, entre 49 e 45. Então, sem grandes surpresas, situação por lá, apesar do desemprego baixo, que eu acredito que tenha, principalmente no setor de serviços, mas houve uma pequena desindustrialização alemã nesse período. É um sinal também para ficar de alerta. Na zona do euro também tivemos o mesmo indicador da manufatura, que a atividade industrial das empresas veio de 48,5, então não é apenas a Alemanha, mas a zona do euro como um todo, que vem sofrendo essas consequências. Pois bem, vindo aqui para o Brasil então, nós tivemos aqui no Brasil também o nosso indicador de manufatura, 149,2, abaixo dos 50, também uma leve contração econômica, mas sem grandes surpresas. Inclusive é o melhor número reportado desde novembro. O último indicador que nós tivemos acima de 50 foi em outubro do ano passado. Então é o terceiro, digamos assim, praticamente o segundo, terceiro mês aí de alta consecutiva no indicador. Na Alemanha também tivemos a prévia da inflação, ainda não é o resultado oficial, que veio na casa de 8,7%. Tá? Então, só fechando esse parênteses aqui do calendário. Quando falamos em calendário, vamos sair aqui do Brasil um pouquinho e vamos falar sobre a remuneração dos combustíveis. Na data de ontem, houve sim a coletiva do Haddad, o ministro da Fazenda, falando sobre a remuneração do combustível, em outras palavras, vamos ter aumento no preço do combustível, então a remuneração no preço do combustível, da gasolina principalmente vai ser de 0,34 centavos, por causa que vai ter um desconto vindo da Petrobras, então está aqui. Então esse vai ser o aumento a partir de hoje. E aqui também vai ter algum imposto que será cobrado sobre a exportação do petróleo. Então é uma tática do governo para pegar e minimizar o aumento do preço da gasolina. Bom, se vai dar certo, não sabemos, mas o Haddad deixou citado uma coisa ontem que eu achei extremamente curiosa, porque viu na ata do Banco Central, inclusive, de que eles estavam esperando o pacote do Ministério da Fazenda. Então, ó, eles deveriam atenuar o risco fiscal para acompanhar os desafios da implementação. Então, é claro que está tendo ainda pequenas divergências entre o que está acontecendo entre o governo e o Banco Central, mas aqui é um fato que achamos interessante de ser trazido. Então, segundo o Haddad, meio que rebatendo o Campos Neto, que eles estão fazendo o que estava na ata e agora estão no aguardo do Campos Neto, do Banco Central, para diminuir o juro, né? Pois bem, então, saindo disso, tivemos também um calendário de balanços, né? Que nós vemos que tivemos a divulgação, tivemos e vamos ter divulgação de mais algumas empresas no dia de hoje. Na data de ontem, nós tivemos a divulgação de algumas empresas, tivemos a Gerdau, que também teve um resultado fraco se comparado ao quarto trimestre de 2021. Tivemos Iguatemi, que reportou um lucro bem interessante, Randon, que teve uma baixa no lucro, mas sem comprometer, um lucro de 89 milhões de reais. A Brasil Foods reportou um prejuízo de 950 milhões no quarto trimestre. Tivemos a Mills, também teve uma alta no lucro, também divulgou um resultado positivo.
Happy Vida, que inclusive reportou, no caso, teve uma baixa no lucro, né? E olha só, já mostrando o gráfico, nós tivemos, vamos mostrar aqui, Happy Vida que hoje vem caindo de forma bastante expressiva, caindo 24% e está em leilão, pelo que tudo aparenta. No nosso heatmap, nosso mapa aqui da temperatura, nós vemos que a Happy Vida é o maior destaque do mercado. Não nada positivo, né? Caindo 24%, algo que, digamos assim, pegou muita gente de surpresa, com certeza. Então, quanto ao índice BOV, hoje nós vemos uma queda de 0,5% a 104 mil pontos até o momento. O dólar está também caindo 0,60% a 5,23, sem grandes destaques nos últimos dias. E também destaques de queda, nós listamos a 3R Petróleo, que vem caindo 8%, Petrobras, que vem caindo 1,5%, e a Prio, que são ligadas ao setor de exploração de petróleo, né, ligados a esse setor e que também tiveram impactos devido à oneração do preço dos combustíveis. Investidores um pouco assustados com o que o governo acabou fazendo e, querendo ou não, isso acaba refletindo no preço das ações. Esse candle aqui na data de ontem, esse aqui no dia de hoje, então realmente acabou, digamos, trazendo muito suspense, muitas surpresas para o mercado. Então aqui, Happy Vida caindo, seguido da 3R Petróleo e da Prio, como argumentado. E no campo positivo, nós temos a BR Foods, a Simin e a Marfrig. Tá bom, pessoal? Então, convidamos você a curtir a Jornada do Investidor, QR Code aqui do meu lado direito, seu lado esquerdo, tá bom? Dúvidas, questionamentos, fiquem bem à vontade em nos questionar, mas esse é um projeto muito legal aqui da Valorama e convidamos você a checar. Então, no mais, fica o nosso agradecimento e desejamos a todos uma excelente quarta-feira com excelentes negócios. Até mais.